Continuando o assunto de propósitos básicos. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo mais uma vez. Estamos continuando o assunto de propósitos básicos, ok? Então não vou tornar a explicar aqui como é o propósito básico, porque eu já gastei um tempinho falando sobre isso na aula anterior, tá joia? Vamos seguir em frente e agora eu vou estar seguindo a ordem aqui do livro. Vamos para o propósito básico doutrinário, ok? Propósito básico doutrinário é aquele propósito que tem a ver com a doutrina, como o próprio nome já diz. Às vezes você pensa, mas que doutrina é essa? Dependendo da igreja que você frequenta ou que você pertence, dependendo da denominação, você pode estar confundindo isso com usos e costumes, com regras da igreja, e não é bem isso, ok? De certo modo, às vezes pode ter um paralelo, mas nem sempre. Se você é de uma igreja que exige o uso de saia, isso não é uma doutrina, isso é uso e costume. Agora, vestir com pudor, aí já é algo que está nas Sagradas Escrituras. Em tese, tudo que nós vamos pregar é ou deveria ser doutrinário, tá joia? Mas existem aqueles fatores que são mais enfáticos em doutrinas. Se a sua igreja tem o culto de doutrina ou o culto de estudo bíblico, isso já estará mais claro para você, tá joia? É um momento em que não está muito se apegado a ser relevante para quem ouve. Então, quando você quer ser relevante para quem te ouve, você não fica ali muito em conceitos, fundamentando muito a base. Você vai mais para a aplicação, para demonstrar para a pessoa como que ela deve viver aquela palavra, como que deve agir na escola, como que deve agir no trabalho, como que ela tem que fazer em casa, como que deve ser a vida dela de oração e tudo mais. Mas é necessário, sim, às vezes, o estabelecimento da doutrina. Aí eu vou te citar alguns exemplos para você entender que não é só o culto doutrinário. Digamos que você foi chamado para pregar e o assunto é Jesus Cristo. E você escolheu como tema, espero que você esteja lembrando do nosso assunto sobre tema, e você escolheu o seguinte tema sobre Jesus. Jesus ele era o tema geral, ou seja, não está delimitado ainda, mas você escolheu falar sobre verdades ou fundamentos de Jesus como sendo Deus, ou provas de que Jesus é Deus. Ótimo, vamos ficar com essa aqui. Provas de que Jesus é verdadeiramente Deus. Isso é uma pregação, ainda que não seja um culto de estudo, mas é uma pregação doutrinária. Tanto que na teologia sistemática temos a matéria chamada Cristologia e também a matéria chamada teologia, porque existe o assunto teologia como geral, mas existe o assunto teologia no aspecto de ser um estudo somente de Deus, e temos cristologia no aspecto de ser apenas um estudo da pessoa de Cristo, temos pneumatologia, que estuda apenas o Espírito Santo, hamartiologia, que estuda apenas o pecado, e por aí vai. Mas foi bom te falar essas outras que deu para você entender quando é que vamos estar falando de doutrina. Todos esses exemplos que eu falei têm a ver com doutrina, tem a ver com a teologia e sim, com o fundamento da fé, com as verdades da nossa fé. Ou seja, nesse momento não está preocupado com a relevância, se é algo que a igreja está precisando ouvir, para que vai transformar ali o dia a dia deles. Não,
está preocupado com o fundamento das Sagradas Escrituras. Já que eu falei em Sagradas Escrituras, se você está defendendo as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática, como em termos de veracidade, em termos de eficiência, em termos de confiabilidade, em termos de inerrância, é uma palavra doutrinária, que faz parte da nossa doutrina, a palavra de Deus como centro. Então, a pregação doutrinária, ela vai estar sempre voltada, focada em fundamentos dos cristãos. Nossos fundamentos de fé, de crença, de defesa teológica. Então, praticamente, toda vez que o seu sermão tiver uma defesa teológica, falando quem é Jesus, ou quem são os anjos, ou o que é o pecado, ou sobre a condenação, sobre salvação, que é soteriologia, praticamente todos os assuntos que estão na teologia sistemática vai ser aí mais próximos de um propósito básico doutrinário. Quando eu estiver falando de materiais de subsídios, eu vou estar apresentando esses materiais para vocês, tá bom? Tanto os materiais mais simples quanto os mais complexos, tá joia? Então, eu ainda irei mostrar esse material que eu estou mencionando, que é de teologia sistemática. O próximo propósito básico que está aqui no livro é o devocional. O propósito básico devocional já é um propósito básico mais conhecido e mais visto na pregação. E agora você vai começar a separar os tipos de pregadores. Propósito básico, eu deixei bem claro nas aulas anteriores que eles podem, no mesmo sermão, ter mais de um propósito básico, que normalmente temos um maior em mente, tem um ali dominando, mas a mensagem ela pode alternar entre eles a todo momento. Só que existem perfis de pessoas diferentes. Existem perfis de pessoas que toda vez que vai pregar, querendo ou não, o que domina é o propósito evangelístico. Aquela pessoa que só prega, chamando as pessoas à conversão, à mudança de vida, a aceitar Jesus, a retornarem para a casa de Deus. E a mensagem deles sempre estão focando um viés evangelístico. Mas um outro viés muito comum. E agora você vai começar a identificar algumas pessoas, perfis de algumas pessoas, é o propósito básico devocional. O propósito básico devocional é muito comum, principalmente entre as irmãs que pregam. E o que é esse propósito básico? Ele tem a ver com intimidade com Deus, com vida devocional. Daí o nome dele ser devocional. É aquela mensagem, é aquela fala que você está chamando as pessoas a ler mais a Bíblia, a melhorar o tempo de oração ou a aumentar o tempo de oração, onde você está incentivando tanto incentivando como ensinando as pessoas a terem um melhor relacionamento com Deus. É quando você está chamando, de certo modo ali, exortando as pessoas para um tempo de qualidade com Deus, tempo de devocional, de leitura bíblica, de oração, de jejum, de meditação, de ouvir a voz de Deus, de ouvir louvores. Tudo isso tem a ver com o nosso devocional. Só que tem pessoas que toda vez que vai pregar é propósito básico devocional. Você não sabe qual é o tema, você não sabe qual é o assunto, mas você já sabe. A pessoa vai ficar falando para me ler mais a Bíblia, para me orar mais. Isso é comum. Isso não é errado, são perfis, tá joia? Inclusive na minha igreja tem um homem de Deus que ele, até hoje, eu nunca vi ele pregar diferente do devocional. Ele sempre está pregando, focando em oração, para a gente orar mais, para buscar mais, para se entregar mais. Sempre, 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 sempre. Eu nunca ouvi de forma diferente.
Ok? Então agora talvez você já começou a identificar que existem pessoas que pregam num propósito básico específico, já outras só prega pastoral, trazendo aquele consolo, trazendo aquele aconchego, aquela calma, aquela paz. Já tem outros que talvez por serem missionários ou por gostar muito da obra missionária, estão sempre pregando um sermão missional. Já que tem outros que gostam de fazer evangelismo, talvez a pessoa é até evangelista, porque está no sangue dela, está no DNA, está no coração, aquilo queima. Toda vez que a pessoa prega é no aspecto evangelístico, chamando as pessoas a se converterem, convidando, levando uma palavra de arrependimento e chamando essas pessoas para virem estar próximo de Deus. Agora, um outro propósito básico é o ético, propósito básico ético. Eu vou falar dele bem pouquinho. Ele existe, mas eu acho que ele é tão natural no meio do sermão que ele não deve muito ser o nosso foco. Eu não gostaria que vocês pregassem com um foco objetivo no ético, tá joia? Porque, via de regra, quando você está pregando os outros ali, o ético ele entra de uma maneira mais natural. Meu propósito básico ético, ele tem a ver com a ética mesmo, com conduta, com uma boa postura, com um bom relacionamento, mas só temos que ter cuidado para que, ao pregar um propósito básico ético, nosso sermão não fique parecendo uma regra de condomínio. Nós não podemos pregar apenas como se estivéssemos falando de regras de conduta, como se portar, como se vestir. Temos que ter um certo cuidado para não corrermos o risco de parecer que o nosso sermão não é evangelho, tá bom? A ética cristã, ela é totalmente centrada no evangelho. Não estou dizendo que não seja, só estou falando que é onde corremos um risco maior de sairmos um pouquinho fora do evangelho. Mas claro que quando nós estamos tratando de erros dos cristãos, nós estamos dentro do doutrinário. É por isso que eu estou falando que o ético, somente ético, temos que tomar cuidado. Mas, por exemplo, se você está falando de que os cristãos não podem cometer determinado pecado, aí você fala, isso é o ético. Não, isso não é o ético, isso é um doutrinário, porque pecado tem a ver com doutrina do pecado, ok? Então não estaria no ético. O ético é, vamos supor, você diz, irmãos, nós não podemos vir ao culto, está mascando chiclete na hora do culto e ainda pregar esse chiclete debaixo do banco da igreja. Isso não é ético. Não devemos agir assim, ok? Outra coisa, por exemplo, irmãos, vocês ficam conversando enquanto o ministério de louvor está adorando. Você devia estar adorando. É feio você ficar conversando. Então o ético tem muito a ver com isso, que é feio, que é estranho, que não é legal. Mas quando estivermos falando de pecado, já estamos mais ali dentro do doutrinário, ou talvez vai se encaixar ali no pastoral, que é aquele apacentamento que o pastor dá às suas ovelhas, tá bom? Mas você viu aqui os propósitos básicos, isso ajuda muito na sua comunicação, na forma que você organiza suas palavras para dizer, dependendo do seu foco. Por exemplo, se o seu foco é trazer paz no momento de angústia, você vai pregar um sermão pastoral. Velório, por exemplo. O que as pessoas normalmente pregam num velório? Ou é um sermão pastoral, trazendo ali uma calma, tentando acalentar os corações, ou alguns aproveitam e incluem em determinado momento o propósito evangelístico, que é aproveitando aquele momento de sensibilidade, buscando ali pessoas que não têm contato com Deus, que não estão prontos para partirem, repensarem suas vidas. Mas não é saudável você chegar ali e apenas pregar o propósito básico evangelístico. O ideal é que tenha ali um propósito pastoral. Sempre num velório deveria ter um propósito básico pastoral. Um tempo de enfermidade, que a igreja está passando por alguma calamidade, ou a terra está passando por alguma calamidade que todos estão sofrendo,
propósito básico pastoral vai ser muito necessário, mas pode vir juntamente com ele outros propósitos básicos, ok? No livro eu até coloquei aqui todos em um único texto, usando lá o Salmo 23:1, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, como eu já mencionei para vocês alguns exemplos desse propósito básico nos anteriores, eu não vou repeti-los, eu vou começar aqui, por exemplo, no doutrinário. Então, como ficaria ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, dentro do propósito básico doutrinário? Irmãos, nós lemos um texto que nos fala algo profundamente agradável e importante para nossas vidas, que é que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Todo mundo gosta de ouvir, isso é maravilhoso, é um dos salmos preferidos por causa dessa grande promessa, dessa grande verdade. Mas tem uma coisa. Aqui diz que o Senhor é o nosso pastor. Isso não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, e não podemos tratá-lo de qualquer maneira e nem agir de qualquer maneira. Precisamos saber quem é o Senhor que é o nosso pastor. E é hoje que nós vamos ver sobre quem é o nosso Senhor. Quais atributos tem o nosso Senhor? Quais características tem o nosso Senhor? Então veja que aqui eu estou num doutrinário. Doutrina de Deus ou doutrina de Cristo. Ok? E esse é o propósito. Neste momento que eu estou querendo definir quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Tá joia? Agora, já no propósito básico devocional, ficaria aproximadamente assim. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmãos, saiba que você pode confiar nesse Deus. Você não está só, você tem um pastor. Confia nele suas angústias. Chegue na sua casa, ore ao seu Senhor, busque a Ele, converse com Ele, derrame suas lágrimas na presença do teu Deus. É Ele quem pode sarar suas feridas, é Ele quem pode atender aos seus pedidos, às suas necessidades. Então busque ao Senhor, tenha tempo de qualidade com o teu Deus, não pare, ainda que pareça estar diante de um silêncio, saiba que Ele vai estar te ouvindo e que você não está só. Deus é poderoso, Ele não está cego, Ele não está surdo. Ainda que você não esteja ouvindo a voz dEle, Ele está te ouvindo. Isso é o devocional, buscar intimidade com Deus. Propósito básico ético. Ficaria aproximadamente assim. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agora, irmãos, você tem um excelente pastor, você tem alguém que supre suas necessidades. Como que você vai estar diante da presença dele tendo atitude de um animal? Como que você vai estar no lugar de adoração a esse teu Senhor, mascando chiclete, fazendo piada na hora do culto? Como que você vai estar aqui de uma forma bagunçada, desinteressada? Como que você vai ter coragem de estar vendo vídeos, reels, enquanto a palavra do teu Senhor é pregada no altar? Então veja que o mesmo texto, embora o texto sempre tenha ali um propósito, mas encorpado nele. Claro que este texto, Salmo 23:1, ele tem o propósito básico pastoral encorpado nele naturalmente, ok? Este texto ele é pastoral, mas mesmo ele sendo pastoral, eu te mostrei como que ele pode passar por todos os outros propósitos básicos, ok? O próprio texto já diz, o Senhor é meu pastor, já está falando de pastor, já está falando de cuidado, de zelo, de atenção, de carinho,
ok? Então é um propósito básico pastoral já embutido no texto, mas ainda assim pode-se aplicar este texto, usar este texto dentro dos outros propósitos básicos. Eu acredito que você tenha compreendido e que você comece a usar mais os propósitos básicos de uma forma mais definida na sua mensagem. Às vezes você está aplicando a mensagem ou está direcionando alguém, mas você não tem nem noção do que você está falando. Se você sabe qual que é o propósito que você quer alcançar naquela fala, naquele momento, não no sermão como um todo necessariamente, as pessoas vão te entender melhor. Porque elas vão entender se é para elas buscar mais comunhão com Deus, ou se é para que elas trabalhem mais para Deus, no reino de Deus, ou se elas estão precisando conhecer melhor sobre Deus, sobre a teologia, sobre a doutrina, sobre a Trindade, sobre Jesus, sobre Deus, sobre os anjos, sobre o pecado, sobre salvação. Ok? Cheguei a mencionar que existem pessoas com características mais voltadas para um propósito básico. Se é o seu caso e você prega esporadicamente, somente às vezes, ou você é um pregador itinerante, isso vai, inclusive, gerar identidade no seu ministério, você vai ser conhecido por esse propósito básico. Por exemplo, se você é alguém que só prega muito no propósito básico missional, você vai ser muito chamado para culto de missões. Se você prega muito no propósito básico evangelístico, as pessoas vão querer muito te chamar para pregações mais evangelísticas e assim por diante, ok? Como eu conheço pastores que são muito doutrinários, inclusive são professores de teologia, e quando a igreja precisa de um pregador, de um estudo bíblico ali em algo que envolve a doutrina, eles são altamente convocados. Por exemplo, estudo sobre a Trindade ou algum estudo específico. Na minha igreja, isso aconteceu quando, por exemplo, estavam estudando sobre a Trindade, foram atrás desses pastores que têm essa ênfase no propósito básico doutrinário. Se você prega poucas vezes, isso vai gerar uma característica sua. As pessoas vão te procurar por aquele propósito já específico. Mas eu até coloquei aqui no livro também sobre perfis de pregadores e pregadoras, que é o que eu estou falando para vocês agora, cada um tem um perfil, mas eu coloquei aqui sobre os pastores titulares. Ok? Então não sei se você que está me ouvindo é um pastor titular ou não. Os pastores titulares, nesse caso, eles carregam um árduo trabalho. Por quê? Os pastores titulares, óbvio que eles vão ter o perfil deles mais que está ali dentro do coração deles, ok? Eles vão ser reconhecidos também por esses perfis, mas eles não conseguem se exonerar de pregar nos outros perfis, porque senão a igreja teria uma carência. Imagine um pastor que só prega no propósito básico evangelístico. A igreja vai ficar carente do propósito pastoral, do propósito missional, do propósito ético, do propósito doutrinário. Exceto se, por mais que ele seja o pastor titular, tem muitas outras pessoas que pregam nos outros perfis. Aí a balança fica mais equilibrada. Mas imagine você é um pastor titular, só você que prega, ou 95% das vezes é você que prega, e você prega apenas em um estilo. A igreja vai sentir falta de outro. Um pastor que não prega no propósito pastoral, a igreja nunca vai ter uma mensagem pastoral. Então ela vai ficar debilitada naquela área. E eu coloco aqui, não cobrando de você, pastor titular, isso, mas dizendo que os pastores titulares têm um trabalho a mais, uma tarefa um pouco mais pesada, e nós precisamos reconhecer isso. Por isso que os pastores titulares às vezes não pregam tão bem quanto aqueles que estão passeando ou que são itinerantes ou que pregam às vezes. Porque quem prega esporadicamente escolhe o que eles têm mais facilidade. Um pastor titular, ele normalmente não consegue escolher só o que ele domina ou só o que ele gosta. Ele precisa
pregar o que ele não gosta, o que ele não domina, e isso acaba sobrecarregando um pouco, tá bom? Então, para você que não é pastor titular, cobre menos do pastor titular. Para você que é pastor titular, entenda isso também, que é um dificultador para vocês, mas que a igreja precisa ser suprida. Tanto que alguns pastores sempre chamam pessoas de outros propósitos básicos para suprir essa carência. Ou seja, um pastor que nunca prega um sermão evangelístico, quando ele for chamar alguém de fora para pregar, ele vai pregar alguém que prega evangelístico, um evangelista, algo do tipo. Deus abençoe sua vida, sua casa e seu ministério, em nome de Jesus. E nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu tanto te agradeço, ó Pai, pela vida dos que estão seguindo esse curso até agora, quanto também te peço, ó Deus, que o Senhor venha suprir a todos eles, que eles venham vencer todas as dificuldades, todos os impedimentos, possam colocar tudo em prática, ó Deus, que o ministério da vida deles, o ministério da pregação, seja altamente frutífero para tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.